Agora a gente vai fazer uma aplicação das técnicas de otimização para o método dos mínimos quadrados, que pode ser visto como um problema de otimização, mas pode ser visto de outras maneiras também, e em geral quando ele é resolvido, ele não é resolvido como otimização, ele tem uma solução analítica, porque é um problema que não tem restrições, então dá para derivar igual a zero, mesmo sendo com mais de uma variável. A gente usa derivadas parciais, igual a zero, chega num sistema, e dá para resolver esse sistema de forma determinística, com uma solução única. Quando a gente usa, por exemplo, o ajuste de tendência no Excel, ele não vai fazer por otimização e vai dar a resposta correta também. Qual que é o fundamento dos mínimos quadrados? É a gente minimizar o erro entre estimativas, que são as variáveis com chapéu, e medidas reais, que são as variáveis sem chapéu. Aqui a gente está aplicando isso para o comportamento do aquecimento global no planeta na década passada, de 2011 até 2016, tentando, por exemplo, prever quanto que seria o aquecimento em 2017. E a gente vai prever a partir desses dados, né? Claro que já aconteceu, então a vantagem de usar dados antigos é que a gente consegue comparar, a gente conseguiria fazer uma tendência linear aqui, ver o quanto que, se fosse para seguir uma tendência linear, quanto que seria o aquecimento em 2017 e comparar com o que de fato aconteceu. É um pouco uma forma de testar a nossa futurologia, fazer predições com coisas que já aconteceram. A gente tem essa tendência de aquecimento e isso aqui não parece exatamente uma reta, você podia até pensar que ele tem mais uma cara de exponencial, que está crescendo cada vez mais rápido, mas assim mesmo a gente vai aproximar isso aqui por uma reta também mais por fins didáticos do que qualquer outra razão física. A gente vai primeiro só calcular os valores do coeficiente angular linear, pela forma mais comum mesmo, então simplesmente pedindo para o Excel fazer isso para a gente. Só dar um botão direito aqui no meu gráfico, adicionar linha de tendência. Eu vou aproximar de uma forma linear, pedir para exibir a equação e exibir também o valor de r quadrado, que é uma medida do erro. Quanto mais próximo o r quadrado for de 1, mais a reta explica, ou a reta, ou em geral a curva qualquer que você está aproximando, consegue representar o conjunto de dados experimentais que você tem. O que não quer dizer que vai ser melhor quando você fizer uma predição. Às vezes você pode ter um modelo que tem um r quadrado muito próximo de 1, que passa exatamente em cima de todos os pontos, mas ele está sobreajustando os seus valores, e tipicamente um modelo que sobreajusta os seus dados experimentais vai falhar na hora que você for usar esse modelo para predição. Mas a gente não vai se estender muito nesse aspecto. O que interessa para a gente aqui é que, dessa forma, com o ajuste de tendência, a gente consegue ter facilmente os valores do coeficiente angular e do coeficiente linear. A gente já sabe quais seriam esses valores corretos. A gente vai vai refazer essas contas com um passo a passo. O que seria um aumento estimado? Como é que a gente calcula essa variável, esse y chapéu? Ele é um aumento estimado baseado numa tendência linear. Então, eu estou atrás dos valores de A e B, os valores do coeficiente angular e linear. Isso quer dizer que seria o valor de A, multiplicado AX mais B. Com essa combinação de AX mais B, eu teria o aumento estimado para esse ponto do ano 11, de 2011, e aí eu repito a mesma coisa para o ponto do ano 12, o ponto do ano 13 e assim por diante. Aqui, como sempre, eu ainda não coloquei nenhum valor para o meu solver, então se eu não coloquei nada, isso é entendido como zero, e é por isso que esses aumentos estimados estão na casa de zero. Eu poderia me basear mais ou menos no que está aqui e falar que é mais ou menos alguma coisa do tipo 0,07 menos 0,3, só para vocês verem a tendência do aumento estimado, aqui em vermelho, usando esses valores do coeficiente angular e do coeficiente linear, como é que seria o meu ajuste. Sempre que a gente fizer esse tipo de ajuste de parâmetro, ajuste de coeficiente, é interessante a gente ter um gráfico que permita essa comparação de uma maneira rápida. Primeiro porque isso facilita na hora da gente dar um chute inicial. Claramente, se eu der um chute inicial de um coeficiente angular de 10, eu estou totalmente fora da realidade. Então, mesmo se eu não tivesse o valor da solução já do Excel aqui, eu conseguiria, por tentativa e erro, ir me aproximando.
e também para conferir a minha solução. Depois que o solver me der um ajuste de parâmetros, é interessante eu comparar os dados experimentais, sempre em pontos separados, com a minha tendência ajustada, que a gente costuma graficar, em linha contínua, porque é um modelo, então valeria para qualquer valor no meio do caminho. Claro que não existe o ano 11,5, né? Mas é essa a ideia. Bom, mínimos quadrados, introduzido pelo nosso amigo Gauss, com a ideia de usar a diferença quadrática, justamente porque ele queria fazer derivadas na mão, e se ele tivesse usado o módulo da diferença para não fazer distinção entre erros para cima e para baixo, ele poderia ter usado o módulo, mas o módulo tem aquela dificuldade de calcular a derivada. No ponto zero, o módulo não é derivável, porque tem um bico. Então a gente usa o erro quadrático por essa razão, e também estatisticamente ele vai dar algumas propriedades que acabam se tornando mais intuitivas. O erro quadrático, então, é a diferença entre a medida, entre o valor real, o valor experimental, e o valor estimado, elevado ao quadrado. E para cada valor, eu consigo, para cada ponto experimental, eu consigo calcular esse erro quadrático. E o que a gente quer minimizar é a soma de todos os erros, é a soma do quadrado de todos os erros. Então, minha função objetiva vai ser a soma de todo mundo que está aqui nessa coluna. Vai ser o erro total. Se a gente for analisar os graus de liberdade disso aqui, dessa vez eu não escrevi o... Desculpa, aqui esse sinal de igual está errado. Seria o mínimo de uma variável. Por exemplo, o mínimo de um custo V, de um custo J, são as letras que a gente costuma usar. E esse V ou J é que seria esse somatório. E então a gente teria uma variável para ser esse custo total. A gente tem uma variável para o A, uma variável para o B. Lembrando que os x e y são simplesmente parâmetros, já são dados experimentais. Então as minhas variáveis, quando a gente faz um ajuste, são os coeficientes desse ajuste. Então seriam 3 variáveis ao todo, o erro total, coeficiente A, coeficiente B. E uma única equação, que é a própria definição da função objetivo. Então, no fundo, o número de graus de liberdade no mínimos quadrados é o valor dos... É a quantidade de coeficientes que você tem. Então, eu tenho 2 coeficientes, teria 2 graus de liberdade. E esse é o número de graus de liberdade. O polinômio de grau maior teria mais graus de liberdade. O nosso objetivo vai ser minimizar os erros quadráticos, então minimizar a célula que está aqui, eu quero minimizar. Eu vou alterar os meus valores de A e B. Eu não tenho nenhuma restrição nesse problema, mas eu posso ter variáveis negativas. Nesse caso, como está aqui, né, o meu B eu vou querer que seja negativo, como a gente já sabe que a solução tem um coeficiente B negativo. Então aqui eu preciso marcar essa opção como não negativa. E se eu resolver dessa forma, a gente percebe que os valores de A e B que apareceram aqui são exatamente os mesmos que o Excel já tinha calculado. O meu aumento estimado aqui em vermelho está exatamente igual à tendência linear que o Excel tinha calculado. Então, dessa forma, tudo está fazendo sentido. Se eu tivesse esquecido, se eu tivesse marcado para deixado como default, né, que é variáveis irrestritas não negativas, o meu B teria um valor mínimo de 0. E de alguma forma eu estou tirando um grau de liberdade com isso. Apesar de ser uma restrição de desigualdade, eu estou minimizando, tentando diminuir o valor do B, só que aí na hora que ele bate em 0, ele não pode ir aquém desse 0, e é isso que faz essa diferença, que causa essa curva vermelha, essa reta vermelha, a estar fazendo um ajuste pior do que anteriormente. Dessa forma eu estou com um erro de 0,0209, quando eu obrigo B positivo, não negativo, para variar, seria a forma rigorosa de falar isso. E quando eu permito que o B seja negativo, o meu erro cai a 0,01. Então, aquela velha história. Colocar mais restrições torna a minha solução não melhor. Bom, a gente poderia, a partir daqui, a gente poderia predizer quanto que seria o aumento estimado no ano de 2017. Ele daria um aumento de 1,05.
seria simplesmente extrapolar essa tendência. E o interessante disso é que, na verdade, 2017 não foi tão mais quente assim. Eu não lembro se é por causa do El Niño ou Laninha, não lembro qual dos dois, mas tem um deles que dá uma certa esfriada. E 2017 era um ano desse. Então, apesar da tendência geral de aumento global, 2017 não foi mais quente nem do que 2016. Por isso, sempre tomem cuidado na hora de extrapolar os dados. As coisas podem não seguir a tendência que a gente imagina. Extrapolação é sempre um pouco mais delicada. O último, deixa eu só voltar aqui para não perder a formatação. Bom, o último ponto que eu queria comentar com vocês nessa questão é que aqui eu escrevi os anos como, 2000, como 11, 12, 13, etc, etc, para fazer o meu eixo X. Eu podia ter escrito muito bem também como 2011, 2012, 2013, etc. E aí eu teria novos valores para A e B. Novos valores para A e B em termos, porque se a gente comparar, na verdade, o novo A, que o Excel aqui já calculou automaticamente, né, essa reta já foi ajustada automaticamente, o novo A é exatamente igual ao A anterior, é o B que está mudando. E isso não é surpreendente porque eu desloquei o meu eixo X simplesmente. A minha inclinação dos dados não vai mudar, mas quando eu mudei aqui quem é o meu eixo X, o que eu estou fazendo é andar com isso aqui para a direita. E seria, então, simplesmente uma alteração nos valores de A e B. E eu poderia usar o solver para ajustar, para reajustar os valores de A e B com esse novo eixo X. E se eu fizer isso, eu vou ter uma situação desse estilo. Eu vou ter um A igual a 0,05, um B igual a menos 0,33. E a gente nota claramente que esse não é um ajuste assim tão bom, né? Ele está fazendo um ajuste que o A é quase zero, ele está simplesmente colocando a média dos pontos. E aqui a gente está tendo um erro de 0,12. Esse é um problema que tem solução única, que matematicamente a gente consegue provar que existe uma única solução ótima, mas quando a gente usa um método numérico, a gente pode estar sujeito a um problema desse. Eu estou parando num ponto aqui, não porque é um ótimo local, como a gente discutiu anteriormente, mas porque o caminho que o meu solver está percorrendo, naquela ideia, lembrando para vocês daquela figura do chapéu mexicano, de sair de um ponto atual e tentar chegar num ponto de máximo, existe um certo caminho que se percorre nessa busca do ponto ótimo, e às vezes essa busca pode ser interrompida de maneira prematura, e aqui está acontecendo alguma coisa desse estilo. A gente está parando num ponto que não é ótimo por conta do chute inicial que a gente deu. Se eu colocasse para ele começar a buscar do zero, aqui eu ainda estou, sim, eu ainda estou com variáveis, eu estou permitindo que elas sejam não negativas, mas se eu começasse a buscar do zero, não alteraria grande coisa. Aqui a gente vai ter que dar aquela melhoradinha, a gente vai ter que dar um chute inicial que tenha um pouco a cara do problema, então menos 100 e... Então, aqui eu já estou mais ou menos perto da solução, e com um chute inicial desse estilo, permitindo valores não negativos, se eu mando resolver dessa forma, aí sim finalmente ele vai convergir para a solução que eu já tinha obtido anteriormente. Em resumo, se a gente pode usar um ajuste do Excel, seja qual for, seja o ajuste... Aqui clicou duas vezes, perdão. Se eu posso usar o ajuste linear ou qualquer um dos outros ajustes, é melhor fazer por esse caminho, porque aqui ele já vai obter essa solução única por um caminho que não é o da otimização. De vez em quando, como vai ser o caso do próximo exercício, a gente tem uma situação intrinsecamente não linear, e aí a coisa é um pouquinho mais complicada. A gente pode usar a otimização, mas a gente tem que ficar de olho para ver se as coisas realmente estão caminhando bem. E o melhor caminho para fazer isso é essa comparação gráfica, é ver comparar o ajuste que você está obtendo com os dados experimentais que você já tinha anteriormente.